Diz assim a palavra de Deus: uma mulher cananeia demonstra fé. E saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. Glória a Deus por essa palavra. É um texto que eu tenho certeza que a maioria de nós já ouviu uma ministração a respeito dessa mulher cananeia, também chamada de mulher sírio-fenícia. Essa mulher, ela não era do povo de Israel, ela não fazia parte, das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela era uma mulher que era de uma outra origem. Jesus estava numa localidade de uma cidade chamada Tiro, Sidom, que eram cidades que não pertenciam às cidades que o povo de Deus habitava, que o povo de Israel habitava naquela época. E Jesus foi para aquele lugar e Jesus ele foi para levar uma bênção para aquela mulher. Porque nada que Jesus fez, por onde ele passou, aonde ele foi por um acaso, Ele sabia que tinha uma mulher ali que precisava de uma bênção. E aquela mulher, quando ela ficou sabendo que Jesus estava por ali, ela foi imediatamente atrás dele. Aquela mulher, ela vivia de um povo que adorava outros deuses. O povo de Tiro, o povo de Sidom, era um povo muito idólatra e era um povo também que tinha feito muita oposição ao povo de Israel. Então, eles não eram bem vistos e nem bem-vindos entre o povo. Mas, mesmo assim, ela passou por cima daquilo tudo e foi atrás do seu milagre, atrás da sua bênção. Muitas vezes nós precisamos nos levantar e ir atrás daquilo que nós precisamos, daquilo que nós queremos, da nossa necessidade. Essa mulher, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que também foi se arrastando atrás de Jesus, ela foi atrás e ela gritava. A Bíblia diz que ela gritava, ela não falou alto, não. Tem uma diferença entre falar alto e gritar, não é verdade? Um grito incomoda, um grito assusta, um grito chama a atenção. Quando alguém grita, todo mundo olha para ver o que está acontecendo. Por que aquela pessoa está gritando? Não é verdade? Essa mulher, ela já chegou gritando. O texto ele é muito claro para nós nesse sentido. Diz que ela veio atrás de Jesus gritando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada. Certamente aquela mulher, ela foi criada na cultura lá do seu povo e ensinada a adorar deuses. E certamente esses deuses não puderam fazer nada pela filha dela. Senão ela não teria ido atrás de Jesus como ela foi naquele dia. Porque só Jesus podia fazer o que ninguém mais pôde fazer. O que os deuses lá de Tiro, os deuses lá de Sidom não puderam dar a bênção que ela precisava, não puderam resolver o problema dela, o problema que estava dentro da casa dela. Olha, uma pessoa endemoniada dentro de uma casa tira a paz de todo mundo. Toda a casa fica sem paz, perturbada, não é? A casa toda fica desordenada.
imagina, né, essa mulher vivendo ali, convivendo com aquela filha dela naquela situação. Era uma situação desesperadora. Para aquela mulher sair da casa dela correndo, era uma situação desesperadora. Às vezes a gente lê o texto e passa por cima das palavras, assim, não dá muita importância, mas se a gente for meditar bem, para ela sair da casa dela e ir até lá, é porque a situação era desesperadora. Era algo que ela não tinha mais onde buscar recursos. E ela foi atrás. Mas, ao contrário do que a gente pudesse imaginar, Jesus ele não parou, né? Ele não disse, filha, né? O que você quer que eu te faça? Como ele falou para muitos outros, né? Ele disse, o que você quer que eu te faça? Como ele disse para o cego, né? O cego também clamou e ele disse assim, o que você quer que eu te faça? Jesus não falou assim para aquela mulher. Ele fez o quê? Ele ficou em silêncio. Ele não respondeu nada. E você já teve a experiência de você pedir algo para alguém e essa pessoa não te responder nada? Não te dizer nem um sim e nem um não? Porque quando te diz um não, você já sabe, né, que é um não. Mas quando você não tem nenhuma resposta, quando você tem só o silêncio, aí é doído, não é verdade? E ela continuou insistindo, continuou gritando atrás de Jesus. E os discípulos já estavam incomodados com aquela situação, uma pessoa gritando ali do seu lado, né? Ali gritando, e Jesus calado, e os discípulos disseram, Senhor, manda ela embora, né? Ela está vindo, gritando atrás da gente. E aí Jesus responde, não para ela, mas para os discípulos, né? Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Certamente ela ouviu também. Ela ouviu porque depois disso, o que ela fez? Depois que ela ouviu isso, ela veio e adorou de joelhos. E ela disse, Senhor, ajuda-me. Sabe? Nós vamos aprender algumas coisas nessa noite com essa mulher. A primeira coisa é que mesmo que precise gritar, nós vamos gritar. Se for preciso gritar, né? Tem uma canção que fala assim, se for preciso gritar, eu gritarei. Não tem uma música assim do encontro, né? Então, é isso mesmo. Se for preciso gritar, grite. Grite atrás de Jesus. Se for preciso, faça isso. E ela veio depois que Jesus deu aquela resposta para os discípulos, mas que era para ela também, ela adorou de joelhos. Sabe, nós precisamos adorar o Senhor. Já ouvi uma frase que diz que nada desce do céu enquanto algo não subir da terra. E o que tem para subir da terra é a nossa adoração. Quando Paulo e Silas estavam lá na prisão, acorrentados, machucados, porque tinham levado uma surra, estavam lá presos, eles louvavam a Deus. Eles cantaram louvores a Deus, eles adoraram a Deus. Eles nem pediram para Deus mandar um terremoto lá na prisão e libertar eles. Eles adoraram a Deus. Sabe, tem momentos em que nós vamos ter que adorar. Que nós vamos ter que adorar mesmo sem entender. Que nós vamos adorar mesmo que a situação seja uma situação desesperadora. Uma situação que você quer só gritar, mas você vai adorar. Aquela mulher, ela se prostrou ali diante de Jesus e ela começou a adorá-lo de joelhos, dizendo, Senhor, ajuda-me, me ajuda. Né? O texto ele é muito sucinto, mas provavelmente ela disse, ela pode ter dito para ele, não tem outro lugar onde eu possa buscar isso. Onde eu já bati, nas portas que eu já bati, não foi possível, ninguém me ajudou, a minha filha está lá endemoniada. Olha, talvez aquela menina quebrasse as coisas dentro de casa, talvez aquela menina agredisse os demais da família, né? Talvez ela estava endemoniada, aquela casa não tinha mais estrutura, não tinha mais alegria,
né, não tinha mais prazer de nada. E ela adorou o Senhor. Nós precisamos adorar o Senhor. E quando ela adorou, a resposta do Senhor também não foi ainda: a sua filha está liberta. Ainda não foi. E aqui eu aprendo uma terceira coisa, né? Que nós precisamos perseverar. Perseverar, sabe? Muitas vezes no caminho do nosso milagre vão ter muitos obstáculos. Vai aparecer muitas coisas que nós vamos precisar vencer. A primeira coisa que ela venceu foi o silêncio de Jesus. Agora Jesus já estava falando com ela. Ele estava dizendo não, né? Mas ele estava falando com ela. E ela adorou. E aí depois disso ele fala: não é certo, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Quando Jesus fala isso, ele está exatamente falando da animosidade, da inimizade que existia entre o povo de Tiro, de Sidom e o povo de Israel. Que eram, para os israelitas, eles eram considerados como cachorros. Né? Não é porque Jesus estava ali ofendendo aquela mulher, né? Quando a gente lê o texto, a gente fala assim: nossa, Jesus foi tão, né, ofendeu aquela mulher, chamou ela de cachorra. Não, ele estava dizendo, era porque existia ali uma briga, né, uma indiferença entre aquelas duas cidades. Então os israelitas, eles não consideravam eles como pessoas, né? E aí ele falou: não é certo. Mas aquela mulher, ela continuou firme no seu propósito. Ela precisava ver a sua filha liberta. Ela precisava ver a sua filha curada. E ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem. Das migalhas que caem das mesas dos seus donos, eles comem. E quando ela falou esta palavra, aí o Senhor Jesus falou: olha, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Para os discípulos, uma certa vez, Jesus falou assim, que eles eram homens de pequena fé. Mas para a mulher, essa mulher aqui, cananeia, Jesus falou que ela era uma mulher de grande fé. Ele disse: grande é a tua fé. Seja feito conforme você deseja. O que você deseja nessa noite? O que você tem pedido? O que você tem orado? O que você tem clamado? O que você tem apresentado nas suas orações? O que você tem jejuado? Feito campanha? Feito voto? O que é? Alguma coisa. Cada um aqui tem algo que vem apresentando diante de Deus. E Jesus hoje está dizendo: seja feito conforme você deseja. Jesus nem falou assim, né? Nem levantou as mãos, né, para o lado lá da casa dela, ou perguntou o nome da filha, ou disse: a sua filha já está curada. Nada disso. Ele só disse: grande é a tua fé. Seja feito conforme você deseja, conforme você quer. Essa foi a resposta de Jesus. Então, como que essa mulher demonstrou essa fé? Superando todos os obstáculos, superando todas as diversidades que ela encontrou no caminho, superando o silêncio, superando os discípulos querendo mandar ela embora, né? Superando um não, uma resposta negativa. Às vezes você está tentando alguma coisa e você já recebeu uma resposta negativa a respeito daquilo, em algum lugar, de alguma pessoa. Não desista. Não desista, persevere. Demonstre que você tem fé. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê. É algo que eu não vi ainda, mas eu estou vendo. Como disse a canção, né? Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pelo que eu creio. E aquela mulher, ela creu
que Jesus podia libertar a filha dela. Então não importou para ela o caminho que ela tivesse que percorrer ali atrás de Jesus. Não importou ela ter que ficar de joelho ali no meio da rua, né? Jesus estava passando, não estava dentro de uma casa. Não importou isso, nada disso foi vergonhoso para ela, nada disso para ela foi humilhante. Ela passou por tudo aquilo para conseguir a sua bênção, para que o Senhor dissesse para ela que fosse feito conforme aquilo que ela queria. E assim ela demonstrou a fé diante de todas aquelas situações. Nós precisamos aprender a demonstrar a nossa fé. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, né? Dizemos. Quem tem fé? Ai, todo mundo, né? Quando o pastor vem aqui na frente, quem tem fé? Todo mundo. Eu tenho fé, né? Todo mundo levanta a mão. Mas e na hora de demonstrar a fé? Não é verdade? Na hora de fazer valer essa fé, como é que está sendo? Será que a gente está logo desistindo? Será que a gente está logo voltando para trás? Ela poderia ter desistido ali. Ela poderia ter desistido logo no início. Olha, ele não está me ouvindo, não está me dando atenção. Se a gente fala com alguém, essa pessoa não nos dá atenção, normalmente a gente também vai embora, né? Sai de perto, vira as costas. Não, fulano não quer falar comigo, né? Vou embora. Não vou incomodar. Mas nós devemos pedir sempre. Tem um texto na Bíblia que diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Então o texto vai se repetindo: pedi, pedi, porque é várias vezes. Se não aconteceu da primeira, mas vá na segunda, vá na terceira, continue pedindo, continue insistindo, continue demonstrando a sua fé. Tem uma parábola, né, que é a parábola do juiz iníquo. Não sei se vocês já viram essa parábola, mas diz que tinha uma viúva, né, que ela ia todos os dias bater na porta do juiz. E esse juiz, ele era um homem que ele não cria em Deus e nem respeitava os homens. Ele era um homem muito bravo, né, muito mau. Mas ele tinha uma causa, aquela mulher tinha uma causa que era para ele resolver. E todos os dias ela batia lá. Todos os dias ela insistia. Todos os dias, até que um dia ele falou assim: eu vou responder essa mulher para ela parar de me importunar. Para ela parar de vir aqui todos os dias. E assim nós precisamos fazer. Continue colocando diante de Deus as suas necessidades. A própria palavra diz que nós devemos fazer conhecidas diante dele as nossas petições. Então, se pediu hoje, continue pedindo. Sabe, às vezes a gente desiste muito fácil das nossas orações. A gente ora por uma coisa, aí daqui a pouco passou um tempo, não aconteceu, aí você desiste. Aí você já quer outra coisa. Aí você ora pela outra coisa, aí também não aconteceu, aí você também desiste, aí você já quer outra coisa diferente. Não, você precisa ter convicção daquilo que você quer. Você precisa ter certeza daquilo que você está buscando. Aquela mulher, ela tinha certeza, ela tinha um problema muito sério dentro da casa dela. Ela tinha uma filha endemoniada, que talvez estivesse dando muito problema, talvez não, estava dando muito problema. Talvez aquela mulher já estivesse com problemas até com a sua vizinhança. De tanto que aquela filha estava perturbada e ela precisava resolver aquilo. Então, tudo que ela fez, todos os obstáculos que ela teve que passar, ela passou. E nessa noite, eu queria que você pensasse naquilo que você tem pedido, naquilo que você quer muito, naquilo que você deseja, aquela situação que está incomodando. Demonstre a sua fé para o Senhor nessa noite. Se você já estava pensando em desistir, se você já estava pensando em
parar de pedir e falar assim, acho que Deus não quer me curar dessa doença, não. Ele quer que eu viva com ela mesma aqui para o resto da vida. Não é assim. Demonstre a sua fé. Se o médico disse que não tem jeito, mas foi o médico que falou. Não foi Jesus. Não foi o médico dos médicos. Se por um acaso é uma porta de emprego que você tem batido e ela está sempre lá fechada, estão sempre te dizendo que talvez o seu currículo não é compatível com aquele cargo, não é, né, o perfil da empresa, ou sei lá qual a palavra, mas continue batendo, porque essa porta vai se abrir. Continue indo atrás de Jesus, não desista de ir atrás dele, mesmo que pareça que ele não está te ouvindo, porque só parece, mas ele está nos ouvindo.